Está começando o podcast Ailson Lino Convida. Olá, amigos! Estamos começando mais um podcast Ailson Lino Convida, trazendo para vocês sempre uma novidade através dos nossos entrevistados. Estamos recebendo hoje o doutor Sandro Quadros, ele que é psicoterapeuta, hipnólogo, coach, programação neurolinguística, que muitas outras qualidades e cursos e habilidades que o Sandro Quadros tem. E hoje vem nos dar aqui o ar da graça para falar sobre psicoterapia, sobre hipnose, sobre tantas outras coisas, estudos aí do nosso psique, para que a gente possa ter uma vida melhor, uma condição melhor de nos entender e assim progredir rumo à individuação, como dizia nosso Carl Gustav Jung. Sandro, meu professor, meu amigo, meu tudo, meu espelho, que bom ter você aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. E vamos conversar um pouco aqui hoje no nosso podcast. Sim. Primeiro eu quero te agradecer, pela oportunidade. A gente está namorando esse encontro aí já vai fazer algum tempo. Não era bem para ser um encontro no podcast, né? Era para ser um encontro fora daqui, mas aqui também a gente vai resenhar um pouco e matar a saudade, porque eu tô com saudade do meu amigo, meu guru e meu mestre, Ailson Lino, que é o cara da comunicação, com quem eu aprendo muita coisa e quem me inspira também. Então, depois dessa troca de elogios, né, meu irmão? É só para dizer que a gente se conhece, que a gente se gosta e que existe um carinho muito grande aqui entre essas duas pessoas que estão aqui. E o Ailson também é um estudioso da mente, também é um estudioso da psique humana e trabalha e põe isso na prática, na carreira que ele vem construindo aí há muitos anos, né, Ailson? Pois é, olha só, galera. Os grandes são simples. Todo mundo que é grande é simples, né? E ele me tecendo esses elogios que, na verdade, aprendi tudo com ele. Ele é que é meu professor, na verdade, né? Então, nós vamos falar aqui hoje, Sandro, do assunto que interessa para todo mundo e até polêmico, né? Sim. Hipnose, né? Dentro da psicoterapia, né? Tem essa ferramenta que é a hipnose para acessar aí o inconsciente das pessoas, ressignificar aí os seus traumas e viver melhor. Me fala um pouco sobre hipnose ou hipnoterapia, Sandro. Pronto. Eu vou falar sobre as duas coisas, até para que haja um entendimento, né? Hipnose é uma técnica, né? É uma ferramenta de acesso ao inconsciente. Ela é uma ferramenta que já vem sendo usada aí desde os tempos mais remotos, com outros nomes, mesmerismo, magnetismo animal, fascinação, e, enfim, tem uma longa trajetória dentro da história do homem. Desde lá de trás, dos egípcios até os dias atuais, a gente tem registros da hipnose como ferramenta. Como ela se transformou numa ferramenta útil para o psicólogo? Isso é importante, que eu vou frisar aqui, vou olhar para ali, até para quem está olhando, ver bem. Isso é importante que a gente saiba. Existem muitos psicólogos e muitas faculdades que ainda discriminam a hipnoterapia. E que tem desconhecimento, alguns profissionais têm desconhecimento que o nosso conselho de psicologia aceita a hipnose e recomenda a hipnose como ferramenta coadjuvante no processo psicoterápico. Ô Sandro, isso talvez, essa resistência aí que ainda há em alguns profissionais da psicologia, não se dá através, lá atrás, quando Freud, através de Charcot, né, que ele aprendeu a hipnose lá na França, né, em Paris, e ele começou a utilizar a hipnose e depois ele largou, deixou de mão e utilizou outras técnicas. Talvez essa resistência não venha desses profissionais que estão voltados, fechados naquele momento que o Freud usou? Talvez durante muito tempo essa resistência também viesse, porque quem já participou de uma sessão de hipnoterapia, né, de hipnose, vou diferenciar, né? Quem já participou de uma sessão de hipnose sabe que o que acontece ali traz um ar de mistério, de misticismo, muitas vezes reforçado pelo profissional que está fazendo aquilo, o que é bem diferente do que nós, psicólogos, fazemos dentro da clínica, tá? Então, durante muito tempo não se tinham evidências físicas do efeito da hipnose. Hoje não, com o advento das tecnologias de imagem, você consegue ver todas as ativações do cérebro feitas dentro de um processo de terapia, você consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. Estimulações que você consegue
conseguiria, com uma ação real, por exemplo, o sujeito se pendurar na beira de um prédio e olhar para baixo e ativar todo o sistema de defesa dele e todo aquele processo. A gente consegue isso da mesma forma com o sujeito em transe numa poltrona num lugar confortável. E isso foi documentado através de meios de tecnologia de imagem, né? Ressonâncias e enfim. O que acontece? Quando Freud lá atrás falam que ele parou com a hipnose, na verdade, de fato, Freud tinha, né? Que eu não seja atacado pelos psicanalistas, mas Freud tinha algumas limitações. E ele desenvolveu uma ferramenta própria, tinha as questões do próprio ego do Freud. Associação livre, né? Exato, Desenvolveu essa... porque a associação livre nada mais é do que uma indução ao transe. Sim, tá? sim. E você percebe que existe toda uma mecânica. Nós temos um grande amigo em comum, chamado Miguel Coco. Grande Miguel Coco, né? Europeu português, grande Miguel Coco. Aquele abraço para você, Miguel. A gente tem um grande amigo em comum e ele fala muito assertivamente, ele fala, olha, existem tantas induções hipnóticas quanto hipnólogos e hipnotistas no mundo, porque cada um vai tentar dar a sua forma de fazer aquilo. E o Freud, ele foi para um processo de associação livre, muito mais pelas questões dele mesmo, né? E muito mais também pelas dificuldades que ele tinha, porque o professor dele, o Charcot, vamos botar assim, não foi o melhor expoente da hipnose naquela época. Ele trabalhava, né, com as histéricas dentro lá do hospital, sim. Em Paris, mas depois disso teve uma evolução muito grande dentro dos processos da hipnose. Então, para você ter uma ideia, a gente vai ter registros históricos de cirurgias de extirpação de olho com uma pessoa em transe conversando com outro. Inclusive até hoje, existe até parto cesariana sim. Com a técnica da hipnose. Mais do que isso, né? Hoje existem registros, a BBC fez um documentário há um tempo atrás falando sobre uma cirurgia de peito aberto com hipnose. O paciente com hipnose. Por quê? Porque existem pessoas super alérgicas os componentes da anestesia e da analgesia. Então, assim, de fato, tem muita coisa que precisa ser revista. A gente vive num universo em que é mais fácil você tomar um remédio para dor de cabeça do que você entrar num processo de hipnose ou de auto-hipnose para resolver aquele mesmo problema de uma forma mais natural. Tá? Por quê? Porque hoje a gente tem acesso para tudo. Você está com dor, você toma um remédio. Você está ansioso, você toma um remédio. Mas aí é que está a questão. Foi por conta disso que talvez alguns resistiram com relação à hipnose, porque dizem que a hipnose ela ia no efeito, não na causa, não do cerne da questão. Exatamente. Então, se ela vai no efeito, é como talvez um remédio, né, que vai no efeito passador no momento, depois ela volta. Não foi por aí que houve essa resistência? Aí que muda um pouquinho a coisa. Olha só, nós temos casos registrados, por exemplo, eu atuo na clínica com hipnose desde 2011, 2012. Então, imagina o seguinte, eu tenho casos registrados, inclusive apresentei no Congresso Sul-Americano de Hipnose, um caso de uma pessoa que tinha sido diagnosticada com fibromialgia, já tinha passado por muitos médicos especialistas aqui de Salvador, especialistas de fora, e essa pessoa me procurou e falou, olha, eu não sei mais o que fazer. Uma mulher, né, nova, ela estava no ciclo da dor, ou seja, já estava desenvolvendo obesidade, estava depressiva, estava com uma série de situações na vida e não sabia mais o que fazer. E me procurou. Quando ela chegou na clínica, eu fiz uma sessão de anamnese com ela para identificar todo o histórico dela e entendi onde é que estava a chave da questão. Tá? Era um trauma da infância dela. Marcamos uma sessão posterior a esse encontro, fizemos a sessão. Na sessão, eu não falei para ela que eu ia fazer hipnose com ela. Eu falei, vamos fazer um relaxamento? E vamos ver para onde a tua mente te leva? E ela se permitiu. E ela entrou num transe profundo, a gente fez um trabalho de ressignificação daquele momento, lá atrás, que tinha gerado o postulado que ela repetia, que ela merecia sofrer. Olha só, ela merecia sofrer. E nós fizemos a ressignificação. Ela saiu da clínica, isso era numa quinta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira meu telefone toca, e ela, louca do outro lado do telefone, perguntando o que eu tinha feito com ela, porque naquele momento
ela tinha se dado conta de que ela não tinha tomado nenhum remédio desde quinta-feira. Olha que maravilha. Você falou em postulado, não aquele postulado aritmético, matemático, né? Mas o postulado do que. Eu costumo falar sempre, inclusive, no Ariano Suassuna, no saudoso Sim, Ariano Suassuna, sim. em uma das suas obras do Alto da Compadecida, Sim. né? Um dos seus personagens, eu não sei se é o João Grilo ou o Chicó, O Chicó. que ele fala, não sei, só sei que é assim. Ou seja, Exatamente. postulado não se discute. Exatamente. Né? É assim, tem que ser, porque que é assim. Enfim, mas é muito interessante. Sim. Vamos falar aqui, Sandro, do balão gástrico, né? Pronto. Existem pessoas que estão sofrendo com obesidade Pronto. e que às vezes não conseguem perder o peso ideal para fazer uma cirurgia, né, tradicional, convencional, né? E essas pessoas procuram, recorrem à hipnose e colocam esse balão gástrico Sim. hipnótico, ou seja, Sim, mental. sim. Me fala mais sobre Vou esse falar assunto. sobre isso com muita felicidade, inclusive. Quando eu comecei a trabalhar com hipnoterapia, eu precisava criar uma clientela. A gente está entrando no mercado, a gente precisa criar uma clientela para sobreviver. E essa foi a primeira técnica que eu apliquei dentro da clínica durante muito tempo. Essa técnica ela foi desenvolvida por um espanhol e ela foi trazida para o Brasil pelo professor Benomício Berfarbi, que é um psicólogo do Rio Grande do Sul, que trabalha com, ele é cognitivo-comportamental e trabalha com hipnoterapia, tem vários livros escritos sobre o assunto, e ele trouxe para cá e eu tive a felicidade de aprender com ele. Então, o que acontece? O nosso cérebro, Ailson, ele não diferencia o que é real e o que é imaginário. Ele não diferencia o que é real e imaginário. Tanto que se você pensa numa comida gostosa ou coisa, tua boca saliva na hora. Então, o teu pensamento ele tem o poder de ativar em você glândulas do teu corpo e fazer com que você tenha reações. As sinapses acontecem o tempo inteiro. Exatamente. Então, o que acontece? Esse espanhol, né, ele criou um roteiro para levar o indivíduo em transe a passar por uma cirurgia da implantação de um balão. Tá? Porque a cirurgia da implantação do balão ela é toda feita através de endoscopia, né? Ela é toda feita sem ser invasiva. Então ele criou um roteiro para fazer isso dentro de um contexto de clínica, onde ele implantava um balão no indivíduo. E eu tive a oportunidade de ver pessoas que eu tive a felicidade de aplicar a técnica e a pessoa inchar a barriga, ou a pessoa vomitar, ou a pessoa sair da clínica e dizer eu não consigo comer que e passar mal. Fisicamente não tinha nada no estômago nada, dele, não existia balão, era psicológico. Psicológico, absolutamente. Muito interessante. Hoje eu estou tendo a oportunidade de retomar um pouco isso, porque nós tivemos a oportunidade agora de montar uma clínica especializada nessa parte de saúde, emagrecimento e bem-estar, junto com uma nutróloga, junto com uma equipe mais completa para que a gente possa fazer um trabalho para as pessoas que estão procurando esse tipo de melhora de qualidade de vida. E é uma técnica que a gente aplica também na clínica para ajudar as pessoas que querem acelerar o processo e não se sabotar. Porque é engraçado, né? Quando a gente fala de obesidade, que é um problema mundial, a gente está falando também que isso está relacionado a ansiedade, a depressão, a traumas de infância, tá? A busca de compensação. Então, a obesidade em si, ela é um processo que precisa de um tratamento multidisciplinar. Né? Precisa de uma intervenção com acompanhamento do psicólogo, do médico, do nutricionista, da pessoa da parte de preparação física, para que haja um trabalho completo do indivíduo. Mas tudo começa aqui, ó. Se o sujeito não mudar a cabeça, né, quantas pessoas você já ouviu falar que fizeram uma cirurgia bariátrica e engordaram tudo de novo? Eu acredito que 80% dessas pessoas acontece. Porque opera o estômago e não opera a cabeça. Pois é. Agora, Sandro, vamos ainda nesses. Vamos dar uma pausazinha aqui na hipnoterapia. E falar dessa questão da obesidade e outros problemas, outros traumas que as pessoas têm aí depois da fase adulta. Aquelas fases, né, onde o Freud, né, da fase oral, fase anal, fase fálica, fase edipiana, latência, etc. e tal. Essas fases, quando elas não são bem vividas, bem resolvidas, elas também podem desencadear essas pessoas na fase adulta, na vida adulta, por conta de uma dessas fases mal vivida, mal resolvida? Sim. E o que acontece é isso? Eu costumo dizer, a gente até brinca, né? A parte da terapia regressiva que a gente fala, eu costumo brincar que toda terapia ela é regressiva.
Você não procura um psicólogo Problema para resolver futuro. um problema do futuro. Você verdade. procura um psicólogo para resolver algo que está te incomodando no presente e que tem uma causa no passado. Tá? E que toda doença física também não Exa- deixa de ser. Exatamente. Ela aconteceu lá no passado, ela desencadeou Exatamente. lá, né? Aqui é muito Exatamente. interessante isso aí. Então, sabe? o que acontece? Quando você entende que esse é o mecanismo, o que a gente busca fazer dentro de um contexto clínico? Quando você... Vou usar um exemplo. O sujeito ele chega no dentista com muita dor de dente. O dentista... ele não quer saber se o sujeito não escovava os dentes, se o sujeito não passava o fio dental. Ele vai ali, é canal. Ele faz o canal, passou a dor, aí ele vai fazer um trabalho bom, profissional, ele vai fazer um trabalho preventivo, dizer, olha, tua escovação não está boa, você tem que limpar o tártaro, você tem que cuidar para não ter mais problemas. Tá? Sim. A mesma coisa, a hipnose dentro da clínica, ela é a anestesia na veia. Ela vai ali para a gente resolver o problema de forma imediata. Às vezes ela é tão profunda, tão rápida e tão bem feita, e a gente acerta o alvo lá no passado, que ela resolve de uma vez, tem a ressignificação e não tem esse negócio de voltar, de mudar, resolver o problema. Tá? Às vezes ela serve para que a gente faça um trabalho imediato para aliviar o paciente, para que a gente possa sim fazer o trabalho de psicoterapia, porque ele está tão agoniado, ele está tão ansioso, ele está tão vivendo aquele problema ali, que ele não consegue se permitir acessar o mecanismo de autocura dele. Eu costumo dizer que dentro da clínica nós não curamos ninguém, a gente acompanha o paciente no processo de autocura. Ok? Eu sou o GPS do carro. Eu vou dizer para ele, olha, dobra para a esquerda. Ó, tem um buraco ali na pista. Agora é ele que está pilotando o carro. Então, se ele disser assim, eu vou faltar a terapia hoje, a responsabilidade é dele. Se eu disser para ele, olha, dá uma olhadinha nesse comportamento aqui, dá uma visão geral, o que esse comportamento tem trazido de resultado para você na tua vida? Você não acha que talvez esteja na hora de você olhar esse comportamento e ver quais são os comportamentos mais adequados que você pode botar no lugar desse para que você tenha resultados diferentes? Se ele não fizer a autoanálise, se ele não fizer o trabalho dele, automaticamente a terapia não tem resultado. Porque a gente passa 1 hora juntos dentro de uma sessão de terapia. E quantas horas ele passa na vida dele? Pois é. Né? Interessante, você falou agora em questão de GPS de carro, né? E por falar nisso, eu quero falar para você da importância do consórcio nacional Chevrolet no mundo automotivo, né? A Chevrolet, Sandro, está desenvolvendo agora um novo sistema dentro do consórcio. Uau. Que facilita demais as pessoas que querem adquirir um carro 0 km Chevrolet ou um seminovo de qualquer marca. É o consórcio sem juros e com lances que são livres e lances fixos. Quer dizer o quê? A Chevrolet tem um grupo de consórcio onde tem lance fixo, com apenas 30% as pessoas são contempladas nesse segmento. Nem é 29, nem é 31. 30%. Então, para você que tem aí limitação de valores para dar de lance num consórcio, a Chevrolet, o consórcio Chevrolet, tem grupos que têm o mecanismo de lances fixos. Quer dizer, 30%, todos nesta modalidade serão contemplados. Mas para você também que tem um carro seminovo e quer comprar um Chevrolet 0 km através do consórcio sem juros e quer dar o seu carro como lance, você pode utilizar no todo ou em parte. Inclusive levar um troco e reduzir o valor das parcelas. O sistema consórcio é um sistema secular. É um sistema desenvolvido por brasileiros, né? Apesar de já estar sendo exportado para vários países, mas é um produto tipicamente brasileiro. E o Consórcio Nacional Chevrolet é o maior consórcio de uma administradora ligada a um banco, ligada a uma fábrica do Brasil. Portanto, eu digo para vocês, quer comprar seu carro a curto prazo, o consórcio Chevrolet é o caminho. A médio prazo é o caminho. A longo prazo é o caminho. Qualquer que seja a sua necessidade, o consórcio Chevrolet tem, com certeza, a solução para o seu problema de carro. Consórcio Chevrolet, na sua vida, com certeza você vai ser muito mais feliz. Mas, Sandro, eu quero voltar aqui numa questão. As pessoas, né? Sim. O senso comum é um caso sério, né? E fala, eu queria fazer uma hipnose, eu queria fazer uma regressão, mas eu tenho medo de ser hipnotizado e não voltar mais ao normal. Fala sobre esse assunto. Pronto, vamos lá. Existem alguns mitos da hipnose, né? Esse é um dos mitos da hipnose, né?
Aliás, existem 3 grandes mitos. O primeiro é ficar preso num transe. Não existe isso, né? A gente tem um grande amigo em Portugal chamado Alberto Lopes, que ele fez um trabalho... Conhece o professor conhece Alberto o professor Lopes. Alberto Lopes. Ele fez um trabalho para manter um paciente em transe durante muito tempo. E ele queria saber quanto tempo o paciente conseguiria ficar em transe. E ele manteve esse paciente em transe com revezamento com uma equipe por 72 horas. Tá? E o paciente voltou. E o paciente levantava, o paciente ia para o banheiro, o paciente fazia tudo normalmente. E o paciente, por mais que estivesse num estado alterado de consciência, ele tinha inclusive a consciência de que podia abrir os olhos e sair daquilo na hora que ele quisesse. Só que quem participou de uma sessão de hipnose sabe que é muito gostoso. Você não quer sair dali. Verdade. E você falou, né? A hipnose nada mais é do que um estado alterado de consciência. E se ele se altera, ele volta ao normal. Exatamente. Né? Esse é o primeiro mito, não ficar preso. O segundo é que, eu vou falar coisas que eu não quero pro psicólogo, ou pro hipnólogo, ou pro hipnoterapeuta. Não vai. Você não vai se desarmar completamente. O teu senso crítico está ali. Você não vai falar para aquela... O seu superego continua ali. Continua ali. O ego até... Exatamente. Mas o superego continua Exato. Você não vai falar. Por quê? Porque tudo é a construção de vínculo. Você não vai falar para aquela pessoa o que você não falaria para ela se você tivesse... Né? Agora, você pode se lembrar melhor daquilo. Você se lembrar, o teu sistema interno. Agora, falar isso são outros 500. Tá? E o terceiro mito é, eu vou fazer o que o hipnólogo mandar, eu estou vulnerável. Não vai também. Por quê? Porque o teu sistema de defesa está ali. Então quer dizer que a hipnose em nenhum momento apaga o sujeito de vez ao ponto dele não se dirigir e não, vamos dizer... não limitar aquilo que ele quer ou não quer dizer. Pronto, aí eu vou aprofundar um pouco mais, tá? O que acontece? Existem alguns traumas que o sujeito passa que, às vezes, ele entra numa sessão, ele aprofunda, ele contacta esse trauma e, quando ele volta, ele esquece o que ele contactou. Por quê? Porque o mecanismo de defesa dele faz aquele bloqueio ali entre o consciente e o inconsciente, tá? E para preservar ele, porque ele não está preparado para lidar com aquilo, quando ele volta, ele tem uma espécie de amnésia. Olha só, então as janelas killers que vieram à tona na hipnose, elas são apagadas da memória quando ele volta à tona. Vou te contar um exemplo, um exemplo. Eu atendi um homem de 36, 37 anos, ele me procurou alguns anos atrás, e ele chegou na clínica e ele falou para mim: doutor, eu, todo envergonhado, né? Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não estou conseguindo mais exercer minha função de homem dentro de casa com a minha mulher. Ou seja... Estava impotente. Estava impotente. Disfunção erétil. Disfunção erétil. E aí tudo bem, o cara saudável, não usava drogas, não bebia, fazia esporte, tá? E aí eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo e fazer a anamnese para entender o que tinha mudado na vida dele daquele momento. E ele trouxe um fato para mim. Ele disse: olha, vou fazer 4 meses que o meu pai veio morar comigo. Ok, tudo bem. Fizemos a primeira sessão e na primeira sessão ele foi para um transe profundo e ele foi para a idade de 6 ou 7 anos dentro dessa história de transe e ele se lembrou de ter sido abusado pelo pai. Olha só o que o inconsciente faz, gente. Tá? Ele se lembrou de ter sido abusado pelo pai. Ele ficou na posição de criança encolhida, começou a chorar, e eu observando tudo, porque nessas horas, a hora da catarse ali, você não se mete, você deixa o paciente fluir. Eu não posso falar nada, porque tem que acontecer a história. Acabou aquele momento, ele retornou do estado alterado de consciência. Quando ele retornou, ele percebeu que tinha chorado, ele falou: o que aconteceu? Aí eu falei: você não lembra de nada? Ele falou: não. Eu falei: não, você só teve uma descarga emocional, eu não posso entrar no conteúdo. Claro que não posso. Porque se eu faço isso, eu vou... primeiro que eu quebro o rapport que eu estou construindo com ele. Sim, Segundo, que eu posso estar levando uma informação que ele não está preparado para encarar. E piora a situação Exatamente. Piora a situação. Isso aconteceu num curso, depois eu vou te contar. Aí o que acontece? Segunda sessão, a mesma coisa. Na terceira sessão, ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar,
ele abriu os olhos, olhou para mim e falou, eu sei o que aconteceu. Ah, que legal. Aí eu falei para ele, e que bom que você conseguiu chegar Ele teve nesse uma ponto. autopreparação. Uma autopreparação Que para viver legal, isso. que E legal. aí ele virou para mim e falou a coisa mais fantástica da minha vida. Ele falou, mas eu já perdoei meu pai. Olha que coisa maravilhosa. Aí o pai dele estava na casa dele, lembra, né? Ele foi para casa no final daquele dia, chegou na cama do lado do pai dele. O pai dele estava na casa dele por um motivo. O pai dele estava com cirrose e estava nas últimas e estava na casa dele. Ele chegou do lado da cama do pai, conversou com o pai e falou que perdoava o pai. 2 dias depois o pai faleceu. E ele voltou para a clínica com aquilo trabalhado, resolvido dentro dele. Que bom que foi Então, antes do pai falecer. Pois é. Senão ele ia ficar- Perceba como o universo O funciona. universo funciona bem. Né? Eu lembro daquelas turmas que eu ministro de Os 5 Passos da Hipnose? Sim, Tá. sim, sim. Eu fiz uma turma com os 5 Passos da Hipnose e a gente abre para quem quiser conhecer o que é hipnoterapia, uma turma de 8 horas, não é para aprofundar, não é aquele negócio da American Board, que o sujeito vai ali para ganhar um certificado e tal, não, é uma turma de 8 horas para o cara conhecer a hipnoterapia e sempre dá aquele curioso, né? E aquele curioso viu ali o que eu estava fazendo, olhou, chegou em casa e a prima tinha medo de escuro. Aí sabe o que ele foi fazer? Ele foi botar a menina em transe em casa. Porque botar em transe é fácil. Sim. Difícil é trabalhar. Difícil é trabalhar, resolver, Difícil é trabalhar resolver dentro o do problema. Ele botou a menina em transe, deu a sorte e o azar da menina ser muito facilmente induzida. Ela entrou em transe profundo e aí ele usou aquela bela palavra, vá para o início de onde tudo isso começou. A menina entrou numa regressão e se viu criança, com a mãe dela pegando ela e botando ela, a prima dele devia ter uns 27, 28 anos, porque fui eu que atendi ela depois para resolver, né? Ela viu a mãe dela pegando ela e botando ela no armário e o pai chegando bêbado em casa batendo na mãe. Então a mãe trancava ela no armário para ela não ver o estado do pai. E isso, o inconsciente dela, o mecanismo de defesa, transformou no quê? Transformou no medo de escuro. Ok? Ela não precisava lembrar daquilo. Ela começou a chorar quando ela viu a situação. Quando ela começou a chorar e viu a situação, o que ele fez? Ele se desesperou e sacudiu ela e falou, acorda. O que ele fez? Ele ancorou ali naquele momento. É como se ela não lembrasse daquilo e quando ela acordasse, ela visse aquela cena numa televisão de 60 polegadas na frente dela, de alta definição, o pai batendo na mãe, ela presa ela voltou com Ele aquilo. reforçou o trauma. Tudo. Ela voltou com algo que era um medo de escuro, virou uma angústia, o pai ainda era vivo, Foi ainda mexer vivo. no que não te conhecia, não tinha competência para tal. Essa menina passou, ele fez isso no sábado, essa menina passou o domingo inteiro chorosa, chorando, nervosa, brigando. Na segunda-feira eu a atendi dentro da clínica para desfazer o processo, porque aí ela tinha que ter entrado em um processo de terapia. Né? É um trauma que não existia, quer dizer, estava ali guardado. Estava guardado, né? estava controlado. Aflorou de uma forma que automaticamente a gente teve que trabalhar clinicamente. Pois é. Eis então o porquê da minha pergunta. Tem pessoas que têm medo de entrar em transe, entre aspas, e não voltar. Quer dizer, então é importante que as pessoas que queiram fazer um trabalho procurem um profissional. Exato. Quais são os caminhos para procurar um profissional certo, Sandro? Olha, aqui em Salvador, nós temos alguns profissionais que trabalham com hipnoterapia, alguns colegas que trabalham com hipnoterapia. Mas não vamos falar em nome dos colegas, vamos falar assim, quais os caminhos, pronto, né? Os bons caminhos para se procurar um profissional de psicoterapia. Primeiro, referência. Ótimo. Né? Alguém que conhece alguém que já fez um trabalho que pode falar daquele profissional. A referência é o melhor de tudo. Eu vi você falando aí do consórcio e a gente sabe que você é a maior referência no Brasil de consórcio. Então, fico lisonjeado. Então quando você fala, a gente acredita. Por quê? Porque tem uma referência. Tá? Então, é procurar uma referência de profissionais que atuem, olhar o currículo desse profissional, se ele for um psicólogo, olhar o histórico dele dentro do CRP, porque o CRP fornece informações públicas sobre o profissional. Tá? E o mais importante, marcar uma primeira consulta e ver o que o teu sentimento te diz sobre aquele profissional. Muito legal. Tá? Porque tem pessoas que vão sentar com você e que
como diz aqui na Bahia, o santo não vai bater. É verdade. Né? Você é não vai verdade. conseguir ajudar aquela pessoa. Tem pessoas que vão sentar com você e você vai perceber que aquela pessoa vai poder te ajudar. E tem profissionais que vão virar para você e vão dizer, olha, eu não consigo te ajudar, mas eu vou te encaminhar para um outro profissional. Ok? Perfeito. Isso acontece muito. Então, assim, Ailson, tem bons profissionais aqui em Salvador. Tá? Eu costumo dizer, o pessoal fala para mim, mas tem que ser psicólogo para ser hipnoterapeuta. Ó, eu costumo dizer que os profissionais de psicanálise e os profissionais de psicologia, eles têm um quê a mais de informação, porque eles estudaram a psique do indivíduo, eles conhecem de psicopatologias, eles conhecem de psicofarmacologia, eles sabem os efeitos que tem, então eles têm mais informação e têm mais condições e mais preparo para trabalhar com um indivíduo dentro do contexto clínico, usando a hipnose como uma ferramenta dentro do processo terapêutico, o que é a chamada hipnoterapia. Pois é. Tá? Agora, existem profissionais que não são psicólogos. Ok? Sim. Por exemplo, eu tenho um grande amigo, que você também conhece, Fábio Puentes. Sim, Fábio Puentes. Fábio foi o maior expoente, é o maior expoente. Inclusive, parece que ele trabalha com pacientes terminais de Isso. câncer, né? Que a morfina já não está mais resolvendo, Exato. ele entra com a hipnose. Em São Paulo. O Fábio, e não é só em São Paulo, não, é no Hospital das Clínicas em São Paulo. Ele é funcionário O do Hospital Fábio- das Clínicas fazendo isso. O Fábio é responsável pelo núcleo de dor no Hospital das Clínicas em São Paulo, junto com um monte de outras pessoas que ele ensinou a usar a hipnose. Olha só. Tá? E ele é um cara que, quem é mais antigo, não é da nossa época, mas via lá no programa Silvio Santos, lá o Fábio hipnotizando todo mundo na televisão. É verdade. Né? O Fábio fazendo show de hipnose. E ele foi um dos precursores da hipnose no Brasil. Eu costumo dizer, e eu respeito muito o Fábio, tenho muito carinho por ele, porque a gente... foi muito engraçado, quando eu conheci Fábio em São Paulo, eu olhei para ele, chega aquele negócio do ídolo, né? O cara que eu via ele desde pequenininho, o Fábio já tá. E a gente criou uma amizade. Eu vou para São Paulo, a gente sai juntos e se diverte. E ele é um cara que, assim, ele está sempre compartilhando artigos científicos de hipnose. Ele já ensinou médicos no mundo todo. Ele deu aula na Itália recentemente. Ele dá aula no Uruguai, que é a terra dele. É uma referência mundial. Ele é uma referência mundial. E ele não é psicólogo, ele é hipnólogo. Hipnólogo. Exatamente. E eu diria, se eu tiver que tratar qualquer coisa, eu trato com ele. Porque eu confio nele. Então, isso que é o que eu estava te falando, é a importância de você ter uma referência. Né? Tem profissionais fantásticos espalhados no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer vários, né? Tive a oportunidade de também aprender com vários e também ensinar vários. É sempre uma troca de informação. E o grande ícone do mundo, né? Hans Tendan. Né? Com A Cura Profunda, seu livro, né? Isso. Tivemos até o privilégio de tê-lo aqui em Salvador. Pois a gente trouxe ele naquela época. O Hans ele é uma referência no que a gente chama de terapia regressiva, né? Que traz a questão... Quando a gente fala de terapia regressiva, é bom desmistificar. Tá? Dentro da faculdade de psicologia, nós trabalhamos com a regressão até intrauterina, ok? Sim. A partir do 3º mês de gestação, existem estudos que dizem que aquele feto consegue ter memórias afetivas e trazer aquilo para cá. Começa a construir, talvez, o que o Jung chamou de complexos. Isso. Da inconsciência pessoal. Isso. E não dos arquétipos, que é da inconsciência coletiva, que é antes do útero, vidas passadas. Exatamente. É e aí o que acontece? Dentro do movimento de psicologia transpessoal, né, e que vai além, aí tem outras linhas, e aí a gente traz a questão, por exemplo, de uma terapia de vidas passadas, tá? Que começou lá com Brian Weiss, lá atrás, com aquele livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, que o Hans é uma referência mundial, existe Netterton, existe uma turma aí fantástica que estuda essa linha também. E aqui na Bahia a gente tem um expoente que é o professor Idalino, né? Professor Idalino Almeida. Professor Idalino Almeida é um expoente disso. Inclusive agora o livro dele de psicoterapia com inconsciente e ressonância está sendo utilizado. A gente fez um trabalho, você lembra disso, né? Lembro, sim. Grande Isa, ele tem até um retiro aqui em Piatã, na Bahia. A gente fez ele fez um trabalho agora e o livro dele está sendo vendido e está sendo disponibilizado pelo Conselho Federal de Psicologia. Que legal. Sandro, a gente está falando aqui para milhares, se não milhões de pessoas, né?
E esse assunto está muito interessante, Sim, né? sim. E tem pessoas que não acreditam em vidas passadas. Certo. Tem pessoas que acham que a vida é aqui, acabou, etc e tal. Perfeito, Todo perfeito. mundo tem suas crenças, tem que ser respeitada, etc e tal. E elas, às vezes, não procuram um hipnólogo para fazer um trabalho de hipnoterapia Com medo disso. com medo disso. Não Pronto. acredita, mas tem medo, né? Pronto. Fala, mas... Bom, eu costumo. Você sabe que eu ministro aula em algumas pós-graduações, já dei aula em faculdade, faço um trabalho de divulgação muito forte da hipnoterapia, porque eu acredito muito nisso, né? E, inclusive, quando eu entrei na faculdade de psicologia, foi para respaldar o meu trabalho como hipnólogo. Depois eu entendi que a coisa era muito mais ampla. Mas o que eu costumo dizer? Vamos lá. Dentro da visão da regressão, tá? Vamos falar do processo regressivo. A gente tem estudos que falam sobre a memória epigenética, tá? Que é a memória que vem dos ancestrais, etc, etc. Então, por exemplo, você pode... Que o Jung chamou de arquétipo. Exato. E você imagina o seguinte, vamos falar da parte física, né? Você lembra que há muito tempo atrás clonaram uma ovelha, a partir da célula de uma ovelha, a Dolly, e fizeram uma ovelha igual à ovelha com uma célula dela, Sim, tá? Com sim. os comportamentos da ovelha, com tudo da ovelha, era uma ovelha. Sim. Então, eu sou cromossomos do meu pai com cromossomos da minha mãe. 23 de cada. Exatamente. A Biologicamente, mistura do meu pai e da minha mãe, que por consequência do pai dele e da mãe dela e tal. E o que acontece? Esse material genético, ele pode carregar emoções, lembranças, ok? Olha que ele legal. pode carregar. Não tão somente biologicamente falando, Exato. mas também psicologicamente Isso. falando de emoções, geneticamente emocionais. Exatamente. Das emoções. Que E legal. aí o que acontece? Tem uma linha que vê uma regressão como acessar uma memória de um ancestral, que, através dessa questão genética, é passada, né? Porque se a gente for fazer o nosso... aquela árvore genealógica, a gente vai ver que a gente é a sobra de um monte de coisa lá para cima. Sim, né? sim. Tem uma outra que fala o seguinte, que essa envolve crença. Tá? As religiões e as escolas filosóficas mais antigas, elas falam, não é o espiritismo, por exemplo, que fala de reencarnação, de várias vidas. O budismo fala disso há quantos mil anos aí. Milhões tá? de anos. Então, quando a gente fala assim, o espírita está falando que nasce e morre, não. Isso vem de muito antes. Muito antes, inclusive, do que o cristianismo. Sim. É de bem antes, Claro. tá? Então, assim, quando a gente vai para o lado da crença, a gente está falando que existe uma existência que tem uma fonte, né? Vamos chamar essa fonte de Deus, Sim. tá? E que vai passar por diversas vidas para voltar a Deus. Ok? Sim. Então, dentro dessa crença, a gente está falando que você tem um quebra-cabeça para ir montando. E, às vezes, uma peça desse quebra-cabeça não está na tua vida atual, está numa vida que você já teve lá atrás. Sim. Então, quem tem a crença, né, entende isso dessa forma. Tá? Eu tô indo para um lado mais científico. Sim. E aí, quando você pega a terceira visão é a seguinte. Freud e Jung, lá atrás, eles faziam o quê? Eles trabalhavam com os sonhos. Então, o que é o sonho? É uma metáfora que é analisada. Então, por exemplo, você tem a visão genética, você tem a visão da crença e você tem a visão de que, por exemplo, um sujeito está ali em transe, né, fazendo um trabalho psicoterápico e de repente ele vira para você e fala: eu estou me sentindo preso, eu estou dentro de um navio todo amarrado, eu estou preso, eu estou me sentindo preso. Escravidão, uma pessoa E aí, escravizada, o que acontece? Naquele momento ele está dizendo que ele está se sentindo preso e tal. E quando você vai buscar aquilo, você vai ver que tem um paralelo com o momento atual dele. E muitas vezes ele pode estar preso, por exemplo, numa relação no momento atual e não ter coragem de falar sobre aquilo e buscar na metáfora de uma outra vida ou de uma outra existência, ou até às vezes na cena de um filme que ele viu e que marcou ele e que vai trazer aquela história da forma com que ele quer passar, e ele traz essa representação para dentro de uma clínica. E interessante isso. Não cabe ao psicólogo julgar. Não me importa a clínica dele, a crença dele, não me importa. O que me importa é o conteúdo que ele está me trazendo. Então, se você ele tá interpretar isso e levar para ele o prato feito. Exatamente. Né? E, na verdade,
o que acontece? A partir do momento que ele verbaliza isso, seja numa história do passado, seja numa referência do presente, ele está tendo contato com aquilo que está machucando ele, com aquela dor que está ali e que durante muito tempo talvez ele não conseguisse nem verbalizar aquela dor. Até eu diria que por questão do inconsciente, de uma proteção, né? Ele não pode verbalizar, tanto é que no estado alterado de consciência, ele trouxe uma metáfora, que estava num navio preso, na verdade a prisão dele é atual. Agora. Isso é uma proteção do inconsciente. Exato. Então, a gente tem esses 3 caminhos, Wilson. E os 3 respondem muito bem. Né? Um a ciência está buscando, que é a questão genética. O outro tem a ver com a crença, com a parte espiritual. E o outro tem a ver com o estudo da psique do homem, que já fala sobre essas questões do entender o que o inconsciente está te trazendo através de metáforas, até porque o nosso cérebro, ele processa tudo em imagem. Sim, que legal. Ele processa imagem, então eu preciso ter uma imagem para explicar aquilo que eu estou passando. E muitas vezes o indivíduo vai achar isso numa representação de uma história do passado ou de algo, de uma fantasia que ele está criando ali. E tá muito tudo bem. certo. Sandro, o nosso podcast, o nosso bate-papo está tão interessante, está tão bacana, está tão profundo e descontraído, olha só, está profundo e descontraído, né? Essa dualidade aí, bom. Que a gente precisava era de horas e horas e horas e horas batendo esse papo, esclarecendo-me, inclusive, várias outras coisas, questões também que eu tinha aqui, dúvidas, e acaba esse bate-papo servindo para mim também, e certamente servindo para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores. E por falar em seguidores, nós temos o nosso Instagram, Ailson Lino, segue lá. E o seu Instagram, Sandro, qual que é? Sandro Cabral Oficial, né? No Instagram, Sandro Cabral Oficial. E Ailson Lino lá nas redes sociais, tá me segue lá, certinho. tem um monte de coisa lá que eu julgo ser necessário para você. Inclusive tem Ailson Lino contando histórias, eu tô fazendo umas viagens, né? Tive recentemente no Egito. Você não para, né? Tô indo agora para a Europa, vou trazer mais novidades para vocês. Me seguem lá nas nossas redes sociais, Ailson Lino. Sandro, eu não queria não, mas o nosso horário, né, tá chegando. Meu Deus do céu, eu queria ficar mais Passa rápido, com hein? você. Passa Passa rápido. rápido, O papo passa é tão bacana que passa rápido. Eu quero muito agradecer aqui, você está aqui conosco, dando essa aula, né, com tanta primazia, com tanta tranquilidade, tanto aprofundamento aí nessas coisas que pareciam que eram desconhecidas e, na verdade, desmistificar, né? E está sendo muito bacana. Que conselho você daria para as pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos que as pessoas não entendem, não compreendem, sofrem e procuram a solução, não sabe o que é? Que conselho você daria? Bom, por experiência, Wilson, eu costumo... Já trabalho há muito tempo com pessoas dentro do contexto clínico e eu sei que quando a gente começa a ouvir o que o sujeito está falando, ele traz o problema, mas ele também traz as respostas. Então, o conselho que eu dou para qualquer indivíduo que esteja passando por um problema agora é: respira, acalma teu coração. Se você não está se ouvindo, se você não está conseguindo ouvir as soluções que tem dentro de você e que você precisa ouvir, procura um profissional, pede ajuda. Não fica achando que você é forte. Se entrega à tua fragilidade, porque a tua fragilidade é a tua maior força. Tem muitas pessoas que adoecem porque elas querem se manter fortes. Elas querem manter uma imagem de que eu consigo, de que eu vou resolver, e elas estão se minando por dentro, estão adoecendo. Então, respira. Olha que conselho legal. Existem muitas pessoas, nós conhecemos várias delas, que estigmatizaram ela como forte, como fortaleza, como uma rocha. E na verdade não são. Para essas pessoas não decepcionar aquelas que acham que ela é forte, acaba se destruindo, né? Então vamos falar para essa galera que não faça isso com ele, não. Que aceita a tua fragilidade. Isso. Olha, eu costumo dizer dentro da terapia, Ailson, que é o seguinte: olha só, se você lutar contra você, então, eu estou ansioso, eu vou lutar contra essa ansiedade. Olha só, você lutando contra você, uma parte ganha, a outra perde. Você está perdendo. Sim. Agora, se você acolhe o que você está sentindo, dá um tempo para você, respira, você ganha. Sempre. Lutar contra você, lutar contra um comportamento, não vai resolver o comportamento. Você tem que acolher e entender porque todo comportamento tem, por fim, algo positivo. Mesmo que aquele comportamento pareça extremamente negativo e prejudicial. Ele quer te proteger.
Olha só, o Fagner tem uma canção que ele traz esse assunto, quando ele fala: quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Exatamente. É melhor fazer uma aliança. Né? Exatamente, faz uma aliança. E você se acolhe, você cuida de você, você se permite ser cuidado. Esse estereótipo de que o homem não chora, de que a gente tem que ser forte, isso é mentira. Isso está causando adoecimento, isso está causando sofrimento, isso está causando fim de relacionamentos, isso está causando uma série de situações e não precisa ser assim. A primeira pessoa que tem que dar amor para você é você mesmo. É você mesmo. Então quer dizer, Sandro, que basicamente nesse contexto não existe a doença, não existe a doença, existe o doente. Exatamente. Né? Exatamente. Então tudo começa no pensamento, nas crenças, nas limitações, na rigidez. Né? As pessoas precisam ser mais flexíveis, principalmente com elas mesmas. Exatamente. Que bom. Sandro, mais uma vez eu quero te agradecer. Foi muito bacana, está sendo muito bacana. E vocês aqui, ó, nos acompanhando, é muito melhor ainda saber que vocês estão aí nos dando essa audiência, nos dando régua e compasso, porque através da sua energia, da sua audiência, é que motiva a gente estar aqui conversando com o Sandro. Grande Sandro, psicoterapeuta, hipnólogo, psicólogo, empresário e uma pessoa de um coração extraordinário. Oh, meu querido. Obrigado, Sandro. Obrigado a você, obrigado a toda a tua equipe, que eu sei que tem uma equipe que está trabalhando para isso acontecer, né? O cuidado da turma aqui comigo foi muito bom e estou muito feliz de estar aqui com você, meu querido, muito feliz e espero que a gente possa caminhar várias jornadas juntos ainda, porque a nossa história ela já vem de lá de trás, né? É verdade. E ela tem assim uns momentos em que a gente vai para cá, vai para lá, mas a gente sempre se encontra nesses caminhos da vida. Eu até acho que a nossa história teve começo, meio, nunca terá fim. E assim estamos chegando ao final de mais um podcast. Ailson Lino convida hoje com o Sandro Quadro, Sandro Cabral, que trouxe aqui essa aula maravilhosa sobre hipnose, sobre hipnoterapia, sobre psicologia e, claro, né? Vida, história de vida. Maravilha. Muito obrigado a vocês, muito obrigado e até a próxima edição do nosso podcast. Ailson Lino convida. Tchau, tchau. Você acabou de assistir o podcast Ailson Lino Convida. Até o próximo programa.